Olá meus amigos criadores, bem-vindos ao Canaril Santos Costa. No vídeo de hoje irei aflorar uma das doenças que mais atingem as nossas aves, a colibacilose. É uma das doenças que mais aves afeta a nível mundial. Irei tentar explicar num vídeo básico como essa doença surge, quais os sintomas e como se poderá prevenir o seu aparecimento e como se curam as aves atingidas por essa patologia. Como já devem estar habituados, a única coisa que peço em troca a todos os que assistem os vídeos aqui do canal é que subscrevam o mesmo, que coloquem like nos vídeos, que partilhem estes nas vossas redes sociais e ainda que comentem. Resta-me apenas agradecer. Colibacilose. A colibacilose é o termo dado a diversas patologias causadas por infecção do trato digestivo por uma estirpe patogénica de Escherichia coli, a qual passarei a identificar como E. coli. A infecção pode ocorrer a nível entérico local ou sistémico. O agente causal da colibacilose é a E. coli, uma bactéria gram-negativa. A colibacilose pode atacar vários órgãos, principalmente o oviduto, onde os ovos são formados, causando assim a morte do embrião. Para confirmar o diagnóstico da colibacilose, realiza-se o isolamento e identificação de amostras de E. coli, já que outras bactérias podem causar lesões parecidas. Normalmente, o uso indiscriminado de antibióticos pode aumentar o número de genes resistentes desenvolvidos pela E. coli, podendo ser compartilhados com outras bactérias, dificultando o controle destes dentro dos nossos aviários. A sua resistência é extraordinária, tanto às temperaturas baixas como muito elevadas, de 1 a 40 graus. Esta bactéria tem mais de 150 pequenas variações, chamadas de sorótipos, os quais instalam-se na mucosa intestinal. A colibacilose tem 3 formas distintas de atuação: a forma aguda, a forma subaguda e a forma crónica. É sobre a colibacilose aguda que irei falar, pois é esta forma de doença que aparece mais frequentemente nos nossos aviários. A bactéria muitas vezes existe em estado latente no organismo das aves e em geral aparece depois de alguma menor resistência do sistema imunitário destas. De acordo com vários estudos, muitas linhagens bacterianas têm-se mostrado altamente resistentes às drogas utilizadas. Diversas amostras de E. coli, de origem aviária, apresentam diferentes perfis de resistência múltipla às drogas antimicrobianas. A sensibilidade antimicrobiana varia muito, dependendo também das condições ambientais locais, o que dificulta ainda mais a escolha do antimicrobiano a ser utilizado. A transmissão pode ocorrer de forma vertical, via oviduto e casca de ovo, uma vez que esta é porosa, e horizontal, ninhos contaminados, poeiras, alimentos, água, fezes de roedores, moscas e tenébrios. A transmissão da doença pode ser de pais para filhos, já na formação do ovo, ou de ave para ave. A disseminação pode ocorrer através das secreções de aves contaminadas, por intermédio do contacto com outras aves, ou ingestão de água e rações contaminadas. As cepas bacterianas permanecem no ambiente do aviário por longos períodos, e os roedores podem atuar como transmissores, assim como moscas, ácaros e ainda besouros do género Tenebrionidae, que são considerados uma grande fonte de infecção. Quando a transmissão é horizontal, é porque existiu um comprometimento de alguma barreira da pele ou mucosa. O trato respiratório superior é a principal porta de entrada do agente da colibacilose. As fímbrias vão aderindo às células ciliadas do epitélio da traqueia e faringe,
ocorrendo a multiplicação nesses tecidos. Posteriormente, passa para a corrente sanguínea, colisepticemia, disseminando e causando lesões nos sacos aéreos e outros tecidos, tais como o fígado, o coração e os pulmões, provocando várias patogenias, tais como doenças crónicas respiratórias, onfalite, salpingite, septicemia, peritonites, síndrome da cabeça inchada, enterites, celulites, pneumonia, pleuropneumonia, sinovite e artrite. Além disso, a colibacilose pode estar associada a outras enfermidades, como a micoplasmose, bronquite infecciosa e aspergilose. Muito importante, os fatores ambientais são determinantes para a predisposição das aves a essa enfermidade, tais como a qualidade do ar, como altas concentrações de amônia, ineficiência na renovação de ar, umidade dos ninhos e desinfecção insuficiente dos aviários, etc. A defesa do hospedeiro é relativamente ineficiente nessas condições, o que impede o sistema imunitário de responder contra o agente infeccioso, a E. coli. Todas as aves são alvo desta doença, sendo as mais debilitadas as primeiras a ser atacadas. Podem apresentar inflamações do aparelho respiratório, nos sacos aéreos e principalmente no abdômen, onde normalmente é possível observar manchas amareladas no interior do abdômen. Os cadáveres das aves jovens apresentam um aspecto congestivo septicémio, observando-se hemorragias cutâneas, que na linguagem do criador é comum dizer-se que as crias apresentam as penas do peito molhadas. A E. coli é normalmente encontrada nas fezes de animais, logo a higiene é imprescindível para a prevenção. É fundamental manter as instalações devidamente limpas, assim como os recipientes de comida e água, uma vez que muitas aves têm o hábito de defecar neles também. Sintomas. O primeiro sintoma visível da doença caracteriza-se quando aparentemente os reprodutores pretendem alimentar os filhotes e estes não têm forças para receber os alimentos, acabando por morrer à fome. Se bem que não é verdade que seja por negligência dos pais, os filhotes infectados pela doença não duram mais de 12 a 48 horas. A manifestação dos sinais clínicos e a intensidade da colibacilose pode variar, desde a redução do ganho de peso, insuficiência na conversão alimentar e a morte. É este o sintoma da colibacilose na sua forma aguda. Os principais sintomas da doença são diarreia amarelada e com mau cheiro, além de penas arrepiadas e sono em excesso. A ave também pode ficar ofegante. Existe uma baixa fertilidade das fêmeas, dificuldade de eclosão dos ovos e crescimento retardado das crias. As aves excretam emissões poliúricas com excesso de urina. Têm dispneias e uma respiração difícil. Apresentam ainda febre e espirros. As aves apresentam também uma sede intensa. As crias normalmente morrem até ao final do 5º dia. Por isso, trata-se de uma doença muito preocupante. Tratamento. O melhor tratamento é a prevenção da doença. Procurar manter as aves sempre bem alimentadas, com uma alimentação rica e variada. As gaiolas e as restantes instalações sempre em boas condições de higiene e o uso regular de prebióticos e probióticos. É importante também a prevenção da contaminação fecal dos ovos. A ventilação deverá existir para reduzir os níveis de pó e amoníaco no interior do aviário. Quanto à flora intestinal,
é importante controlar os níveis de coccídeos e manter o equilíbrio da flora. Efetuar com regularidade a desinfecção cuidadosa e regular das instalações. Trocar a água de beber com regularidade para evitar contágios através desta. É preferível realizar um teste de sensibilidade para selecionar antibióticos com eficácia adequada, uma vez que observam-se numerosas resistências, ao invés de administrar um determinado antibiótico por conselho de outro criador. Pois, como já foi referido, esta bactéria tem uma grande facilidade em criar genes resistentes a estes. O tratamento é feito por meio de antibióticos e suplementação com vitaminas e probióticos, apenas e segundo a prescrição do veterinário. Portanto, o uso de antibióticos e quimioterápicos no tratamento da colibacilose é uma das formas de reduzir o impacto dessa doença. Como podem verificar, é uma doença deveras grave, principalmente na altura das criações, provocando a morte de grande parte das crias infectadas. É ainda uma doença que, como muitas outras, apresenta sintomas parecidos a outras doenças, pelo que é extremamente importante administrar apenas os produtos prescritos após realização de análises de coprocultura por um médico veterinário. Antes do vídeo terminar, não se esqueçam de subscrever o canal e de colocar like. Como tenho referido, é gratuito. Basta clicar no botão subscrever e pronto, já está. Aproveitem e cliquem no sininho. Dessa forma receberão uma notificação sempre que for colocado um novo vídeo no canal. Deixem ainda os vossos comentários. Boas criações ou mudas, um forte abraço.